Bom dia, oitavo ano, então. Nossa aula de arte de hoje vai ser revisão para o teste de vocês, né? Então, bora lá. A gente vai falar sobre fotografia agora. A primeira fotografia foi gravada em uma placa de estranho elemento químico metálico datado no ano de 1826 e foi concebido pelo francês Jopes Nicopore, né? Aí foi o passo inicial para a fotografia, né? Os primeiros passos para a fotografia. Até perpassar a fotografia chegar lá no século XX. Né? O século XX, aos poucos, acumular atributos artísticos à fotografia. E fora os atributos artísticos, a fotografia avançou os processos tecnológicos, filmes coloridos, fotografias instantâneas, procedimento de revelação e ampliação, entre outros. Né? Mas também, para além desses avanços, né, tecnológicos, a fotografia se insere como um meio documental e artístico. A fotografia documentais das guerras, dos acontecimentos históricos, também revela em alguns casos a busca pelo apuro estético das imagens. A gente pode ver aí, até no módulo de vocês, o fotojornalista norte-americano Alfred Einstein registrou na Times Square, em Nova York, onde ocorria uma comemoração pelo fim da Segunda Guerra Mundial. Um beijo, né? É uma foto mundialmente conhecida. E é uma foto que é conhecida no mundo inteiro. A fotomontagem. A fotomontagem consiste na criação, né, fotográfica utilizada por vários recortes de fotografias diferentes. A Annie Hawks foi uma das primeiras e mais importantes artistas a investigar e utilizar essa técnica. A gente também não pode esquecer do artista britânico David Hockney, que também trabalhou a fotomontagem na criação de suas obras desde a década de 1960. Ele pegava os registros de fotografia dos seus familiares e amigos e posteriormente são aproveitados em suas pinturas a partir da década de 80. O artista construiu um trabalho utilizando fotografias instantâneas e criando grandes montagens. A fotografia, ela tem uma necessidade de a gente ter, né, o melhor ângulo, a melhor luz, e são os elementos que a gente costuma falar fotográficos para uma foto sair muito bem feita. Né? A luz é o elemento da fotografia, sem ela não existiria a imagem fotográfica. A incidência da luz refletida altera a formação da imagem. Uma luz mais tênue apresenta mais nuances, sombras e áreas claras. Já uma luz mais forte, ela apresenta de formas sombras e formas bem delineadas. Os grandes fotógrafos estudam muito a luz da cena da fotografia, que desenvolvem uma sensibilidade bastante apurada para percebê-las. Outra coisa bem importante na fotografia é o ponto de vista. É o local onde o fotógrafo escolhe se posicionar para fazer a foto. Ela é essencial para a imagem e revela quem está por trás das câmeras. Ao estudar com profundidade a obra de um fotógrafo específico, podemos reconhecer a imagem a partir do modo que o artista enquadrou e recortou o que via, né, no ponto de vista. Planos. Caracterizados pela distância entre o objeto fotografado, são denominados pela seguinte forma. Plano geral. O ambiente é o principal elemento e o objeto sujeito, portanto, é denominado pelo campo espacial. Plano médio. A relação da ocupação do espaço entre o objeto, sujeito, ambiente é distribuída de forma equilibrada. O primeiro plano é o objeto sujeito, que denomina espaço, e ambiente praticamente não aparece. A gente vai agora para o cinema, né? Para as telonas. O desejo de captar o movimento esteve sempre presente na história da humanidade. Então, assim, era algo que muitos queriam. Né? O cinema, ele perpassa pelo cinetoscópio, que é o precursor do primeiro projeto de cinema, criado entre 1892 a 1895. Mas é lá com os irmãos Lumieres, no cinematógrafo, que foi apresentada a primeira exibição de filmes, a saída e entrada de operários na fábrica Lumière, lá no ano de 1895.
A partir daí, do início lá do século XX, o cinema desenvolveu experiências unindo teatro, o ilusionismo, né, dentro das telonas. E vale ressaltar o cinema mudo, até a década de 20 não tinha som, os grandes artistas do cinema mudo, como Pascal, Harold Lloyd e o Charlie Chaplin, né, que se tornou um mestre no cinema mudo com suas comédias e seu inesquecível personagem Carlitos. Já aqui no Brasil, o cinema, na verdade, ele acontece a primeira exibição cinematográfica mesmo em 1896. Né? A dificuldade de abastecimento de energia elétrica prejudicou muito as produções nacionais, que assim teve grandes nomes, como logo no início, lá em 1930, como Humberto Mauro, Mauro Peixoto e também a atriz e cantora Carmen Miranda. Entre outros, né, na década de 41, como Grande Otelo, Anselmo Duarte, Oscarito, né? Mas a gente vai dar um pulinho, né, dessa década de 40, de 30, para 1970, onde teve grandes, né, produções cinematográficas aqui no Brasil, como Dona Flor e Seus Dois Maridos, né, de Bruno Barreto, e as comédias dos grupos Trapalhões. Por quê? Porque esses dois filmes levaram milhões de espectadores às salas dos cinemas nacionais. Então, assim, eles botaram mesmo para ferver no cinema nacional. Porém, o cinema nacional lá nos anos 80 ele começou a decair e tudo mais. Foi lá precisamente nos anos 90, né, precisamente em 95, melhor dizendo, do filme de Carla Camurati, Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, que o cinema brasileiro toma outro fôlego. Tanto que em 1998, Walter Salles traz o filme Central do Brasil com Fernanda Montenegro, e esse filme é indicado ao Oscar, né, que é o prêmio máximo no cinema mundial. Qualquer dúvida sobre a aula de revisão é só perguntar, eu estou passando atividade para vocês. Tchau, tchau, forte abraço.